Bom dia, turma! Acorda! Bom dia. Cadê todo mundo? Bom dia, Ana. Bom dia, Samara. Bom dia. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Vamos soltando aí nos grupos que nós vamos começar, né? Eu já estou gravando, não sei onde está a Cris, mas eu já estou gravando, então eu já disse bom dia de cara hoje. Vamos lá, né? Bom, enquanto a gente aquece e o pessoal entra, né? Eu vou já dar os primeiros recados, né? Para que a gente possa... Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que o Lucas caiu. Aí. Já é. Tudo bem. Eu já volto, tá? Os primeiros recados, que são... Essa é uma live do Arte das Vendas, aqui do time CFG, onde a gente fala todo domingo, agora às 9 horas da manhã, a respeito de como levar mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população através da venda. Desculpem, entupi. Então, o que a gente fala toda semana é como levar de forma simples, né, os nossos produtos para a população. Claro que, ocasionalmente, como vai acontecer neste domingo, nós temos um especialista, um médico, uma pessoa especializada na área da saúde, e no caso do Dr. Lucas, né, do Lucas lá de Juazeiro do Norte, cada vez mais especializado na medicina integrativa. Sabe aquela que nós falamos todo domingo? Que pensa no indivíduo, que pensa na saúde e não na doença? Então, ele faz parte do nosso negócio, faz parte da nossa equipe, vai poder nos orientar com relação a isso, tá? Então, deixa eu ver se ele já entrou aqui, que ele tinha caído. Segue. Acho que continua. Enfim, então ele vai falar para nós, né? Ele recebeu o PDF a respeito de todos os ingredientes do produto, ou seja, o que consta ali dentro, né? Para poder explicar para nós quais são os benefícios, além daqueles básicos. Porque os nossos produtos, de fato, têm coisas incríveis, né? Ele foi pensado de uma forma onde você possa levar não só o objetivo, que é você melhorar a questão do emagrecimento, da perda de massa gorda, né, de gordura, mas melhorar todo o nosso organismo. Então, a gente está falando aí de um lançamento que complementa a linha Nubori, o Bifit e a linha Nubori corporal para potencializar o nosso negócio, tá? Aí, vamos ver. Lucas, você está aí? Oi, Ana, tô sim. Muito bom. Bom dia. Bom dia, amiga. Seja bem-vindo, viu? Estão todos Nada. muito ansiosos para lhe ouvir. Toda vez que eu leio, eu fico mais em choque ainda com esse programa, né? É absurdo que a Juness conseguiu fazer mais uma vez. Se o que a gente tinha, o outro programa de emagrecimento, era bom, esse é absurdo. Assim. É muita coisa, gente. Muita. Vocês vão ver como vocês vão conseguir introduzir na vida de todo mundo. Muito bom. Olha, eu já fiz uma introdução, eu não te edifiquei porque eu super te edifiquei em todos os grupos, então todo mundo viu lá todo o teu histórico e etc. A única coisa que eu comentei aqui, que talvez você não tenha ouvido porque você tinha caído, é que nós todo domingo, Lucas, falamos a respeito do médico que cuida da saúde, diferente do médico que cuida da doença, né? Que se preocupa em medicar, e que você já ao longo desses anos todos vem se especializando nisso, em melhorar a qualidade de vida dos pacientes com os quais você lida. Falando de suplementação, falando de melhora do organismo como um todo, que hoje é conhecida como a medicina integrativa, ou seja, que pensa no indivíduo e na necessidade daquele indivíduo para a melhora do seu corpo. Então, seja muito bem-vindo, né, à nossa live de domingo.
E o bastão está com você. Maravilha, Ana. Ana, você vai botar alguma apresentação do programa para a gente falando? Posso Oi? botar, então? Pode Posso colocar. botar uma apresentação? Pode colocar o que você quiser. Tá. Só vou baixar aqui, tá? Ana, você consegue botar aquela apresentação que você mandou para mim da diretoria? Bom, consigo sim. Se você quiser ir começando, eu vou baixar ela aqui, que eu tenho que baixar, tá? Tá, tranquilo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse programa, que é o Nubori, que a Genese ela vem formando todo um sistema de... Eu não gosto nem de falar de... Quando a Genese fala só perda de peso, a organização do peso, ela é muito simplória com o programa dela, que é muito mais coisas que a gente pode ter de benefício. Eu gosto de botar o Nubori como uma recuperação de sua saúde. Pra vocês terem noção, pacientes que ficam comigo num consultório 3 meses em acompanhamento, para tentar fazer o que a Junese está fazendo conosco e com nossos clientes nesse programa. Vocês vão ver, eu vou provar para vocês como ela está conseguindo isso. Vamos lá. Gente, existe as doenças crônicas da gente, elas são formadas, né? Existe o início dessas doenças crônicas. Como é que um Alzheimer começa? Como é que uma diabetes começa? Como é que uma perda de memória começa? Como é que o envelhecimento começa? Como é que um câncer surge? Então, existe um início, né? Quando você tem uma doença hoje, por exemplo, tem uma diabetes, ela não começou ontem. Você foi construindo essa sua diabetes, provavelmente uns 5, 6, 10 anos atrás. Você foi construindo com um estilo de vida ruim, falta de atividade física, o excesso de açúcar, até você perder a doença, certo? O que a Genese ela visualizou? Ela sempre vem visualizando muito isso desde o início desse processo. O início da formação da diabetes, o início da formação, está trabalhando essa base de início das doenças. Ou seja, ela trabalha para que a gente não tenha essa doença. E não somente na doença, que a gente trabalha em passar remédios, né? Que ali eu não trato, eu remedio. Pois bem, doutor Lucas, quais são a base dessas doenças? Gente, eu peço que vocês peguem papel e caneta, porque é muita informação, acho que a Ana vai deixar gravado para a gente conseguir. Eu não ia conseguir colocar tudo em slide, tá? E eu preferi deixar o slide que tem na diretoria, porque já está todo mundo visualizando, fica mais fácil de aprender. Vamos lá. Quais são as 4 bases de doenças que a gente tem? Nós temos a glicalização, que nada mais menos é do que o açúcar no sangue, a açucarização do sangue, o excesso de açúcar que a gente consome em tudo. Doutor Lucas, em tudo aonde? Empacotada. Provavelmente ele tem açúcar, não é pouco, é muito, tá? A outra base da doença chama-se oxidação, que é aquela questão dos radicais livres, que a Genese fala muito, onde você começa o seu envelhecimento, tá? E a outra base da doença chama-se inflamação, em que você inflama o estresse, a insônia, falta de atividade física, alimentação. Gosto muito de falar alimentação lixo, que é aquela alimentação baseada em alimentos industrializados, lhe causa inflamação constantemente. E a outra base de formação de doença é a genética, a epigenética, a qual
né, a gente nasce com aquele gene que vai ter a doença. Que também isso, por incrível que pareça, a Junés está conseguindo trabalhar nesse programa, tá? Deu certo, Aninha? Eu vou ter que trocar de internet aqui, porque a minha internet está bugando e ele está lento, entendeu? Mas vai indo aí, Tá, porque tá, ó, tá, é isso aí, tá aí. tá. Só um minutinho, vou só pegar água aqui para mim que eu esqueci, tá, gente? Se eu cair é porque eu troquei de internet, tá, gente? Mas estamos indo. Vamos lá, gente. Então, entendam que esse programa, que gosto de falar de recuperação da saúde, ele vai basicamente trabalhar essas 4 formas de geração de doença: glicalização, oxidação, inflamação. Agora, deixa eu só ainda conseguir colocar aqui o vamos visualizar. Basicamente, o que eu vou conseguir fazer para vocês é com quem vocês vão conseguir introduzir esse tipo de programa. É basicamente em todo mundo, tá? Porque ele trabalha a parte hormonal, ele trabalha a parte de neurotransmissores na parte cerebral, ele trabalha a parte de queima de gordura, metabolismo, ele trabalha a parte de desintoxicação. Então, o programa você vai conseguir, inclusive, visualizar possíveis doenças que a pessoa já tem, a qual você vai conseguir introduzir esse programa, tá? Como é que funciona a base da glicalização, o açucaramento do corpo, né? Que chama-se a resistência insulínica. É quando eu aumento demais a minha glicemia, a minha insulina. Às vezes você faz um teste de glicose do dedo ou glicemia de jejum no sangue e dá lá a sua glicemia normal. Perfeito? Tá tudo bem, tá ótimo. Porém, só esse teste que a gente faz não é suficiente. Quando eu doso a minha insulina, essa insulina, quando ela está muito em alta, é onde acontece o processo da doença, da glicalização. É o início da diabetes. Isso a gente não vê na glicemia de jejum, não vê no teste do dedo. Isso é o organismo que está trabalhando, tentando controlar nosso açúcar. Por quê? Porque a nossa alimentação é uma alimentação americanizada, é uma alimentação basicamente rica em açúcares, em tudo que a gente consome. Por isso que tem muita gente com diabetes. A outra base é a oxidação, que a Junés trabalha muito com a questão dos radicais livres, e a gente às vezes não consegue entender, ou por falar tanto
a gente não dá tanto mais importância. Mas, doutor Lucas, essa oxidação, o que é que causa em mim? É só esses radicais livres, gente? É onde surge um câncer. É a oxidação. É onde surge um Alzheimer. É a oxidação. É onde eu ligo uma doença autoimune. Por exemplo, com 40 anos eu desenvolvo lúpus, eu desenvolvo artrite reumatoide, eu desenvolvo uma esclerose múltipla através de quê? De uma oxidação em que o corpo está sofrendo, a gente não está conseguindo combater com os radicais livres suficientes, e essa oxidação acaba gerando algum tipo dessa doença. Outra base de doença é a inflamação. Essa é aquela... Quer saber como é que você está inflamado? Quando você aperta na sua coxa ou no seu braço e sente dor. Isso é um corpo inflamado. Pessoas que têm mais um sobrepeso, que têm mais tecido adiposo, é uma pessoa cronicamente inflamada. Também causa o quê, Lucas? Por exemplo, a neuroinflamação é a base de doenças como ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção. A inflamação crônica na gestante, tá? É um possível ambiente causado para você gerar um tipo de filho como autismo, como TDAH. Uma gestante inflamada aumenta o risco de ter um filho mais doente, um filho com alteração endócrina, um filho que pode ter sobrepeso. Veja a importância que tem você ser inflamada cronicamente. Lucas, como é que a gente causa isso? Gente, alimentação, tá? Uma falta de atividade física, um sono ruim. O brasileiro é conhecido por não dormir bem. Se você dorme 10 horas da noite e acorda 6 horas e está cansada, você não dormiu. Se você vai dormir e acorda na madrugada, 1, 2, 3 vezes para ir ao banheiro, você também não está dormindo. Não, doutor Luiz, eu tenho sono. Ter sono é uma coisa. Dormir bem, com recuperação de células, é outra. Tá? Como é que é um sono adequado? Dormiu 10 horas, por exemplo, acordou 6, descansada, com energia e disposição, sem acordar na madrugada. Isso é um sono a qual a gente tem que buscar muito. Lucas, e a epigenética? Vamos lá, gente. Muita gente coloca a responsabilidade da genética como a causa da doença. Eu tenho diabetes. É porque minha família tem. Eu tenho Alzheimer. Então, minha família tem, eu vou ter Alzheimer. Eu costumo dizer que isso é conversa de preguiçoso. Sabe por quê? Se sua mãe tem diabetes, você pode até ter o gene para ter a diabetes. Mas esse gene, essa genética, ela só vai contribuir com 15% de sua doença de hoje. O ambiente que você vai deixar é que vai fazer com que você ligue a doença ou desligue a doença. Eu tenho um gene da diabetes, mas se eu não tiver uma alimentação adequada, ou se eu tiver nível de estresse muito alto, não durmo bem, trabalho o dia todo, não paro para me alimentar, não tenho tempo para me comer bem, com calma, isso somado ao longo dos anos, eu ligo a doença. Estou falando da diabetes, mas eu posso ligar lúpus, posso ligar artrite reumatoide, eu posso ligar esclerose múltipla, eu posso ligar psoríase, posso ligar inúmeras doenças autoimunes. Abriu. Deu certo, Aninha? Joia. Só abrir aqui também. Aí vai falando que eu vou andando aqui, tá? Tá, só vou botar aqui um minuto. Vamos lá, gente. Sobre o programa, já falei para você que a Junés ela bota aí controle do seu corpo e de sua mente. É exatamente isso, não é somente peso, gente. Você vai controlar corpo, mente de maneira plena. Conselho: todo mundo deve fazer. Pegue um para você. É essencial para a sua vida. Eu estou falando assim de muita coisa, tá? Então, vamos lá. Gente, falando da fase 1, Aninha, bota lá para a fase 1. Isso, essa fase é onde tem os 3 quadradinhos, fase 1, 2 e 3. Tá? Vamos entender de uma maneira geral, aí, Aninha. Fase 1, 2 e 3. Gente, como é que eu vou fazer um suplemento? Como é que eu vou tomar uma proteína? Como é que eu vou tentar fazer atividade física se o meu terreno biológico está completamente inflamado, está completamente doente? Eu tomar qualquer suplemento com um terreno biológico, com a inflamação no corpo ruim, eu não vou conseguir absorver nada. Então, a Junés ela foi muito inteligente
quando ela, na fase 1, ela faz o quê? Ela prepara o terreno biológico do nosso corpo. Ela vai preparar, basicamente, o intestino. Lucas, por que intestino? Gente, nós temos 2 cérebros. Um muito importante. Qual é? É exatamente o intestino. E o segundo é o da cabeça. Compreender o nível de importância que eu dei é exatamente isso que a Genese está dizendo para a gente. Ou eu trato o intestino, ou eu não tenho como ter qualidade de vida. Então, a fase 1, a Genese ela vai simplesmente limpar o que você tem de alimentos ruins, de intoxicação, e preparar o terreno biológico. Fase 2, feito o terreno biológico preparado, ela já vai começar o início do processo da reorganização de sua saúde. Tá? Já, após a fase 1, você já tem controlado mais seu peso, porque você tira muito retenção de líquido. Então, na fase 2, ela já começa o quê? A trabalhar uma maior geração de energia para você, te dá mais um pouco de energia, tá? E começa a gerenciar o seu peso através daquele controle da glicalização, que é a resistência insulínica. Você já começa na fase 2. E a fase 3, aí sim, é a fase de otimização, ganho de massa magra, tá? Ganho de organização de peso e, principalmente, na parte mental, com fadiga, com foco, concentração, melhora do sono, melhora da energia mental. Perfeito. Vamos para a fase 1. Pode baixar, Aninha. Gente, a fase 1, eu vou falar sobre os ingredientes, tá? Nós temos, papel e caneta na mão, que lá vai as informações. Nós temos um blend de fibras que é composto por a polidestrose, tá? Que tem aí, ó, polidestrose. Então, Lucas, o que é essa polidestrose, gente? Polidestrose, ela é um pré-biótico, tá? Ela vai promover um crescimento e uma colonização de bactérias no meu organismo, no meu intestino. Grande maioria das mulheres, principalmente, tem intestino preso, gente. Então, já está aí a primeira indicação. Quem tem intestino preso, constipado, ressecado, essa fase 1 ela é fantástica. Detalhe, frisem muito isso, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Tá? Frisem muito bem isso. É uma fase que vou ter que urinar muito, para eliminar muita toxina do corpo. Outro ingrediente que nós temos é a lactulose. Ele é um agente fisiológico que restabelece a regularidade do intestino. Ele não causa diarreia, gente. Tá? Ele não é um diarreico. Ele vai fazer o quê? Ele vai organizar fisiologicamente, de maneira natural, a regularidade do intestino. Se você vai uma vez no banheiro, tem dia que eu vou 2 vezes, tem semana que eu vou só uma vez na semana, isso é um intestino irregular, certo? Pessoas que têm ansiedade, se não tratar intestino, não resolve a ansiedade. Pessoas que têm enxaqueca, se não tratar intestino, não resolve a enxaqueca. Pessoas que têm sono excessivo, passa o dia com sono, com fraqueza. Se não tratar o intestino, não resolve. Já estou dizendo quais são as patologias que você pode indicar, tá? Outro ingrediente que nós temos é a maltodestrina, que é o quê? Veja só, a maltodestrina, além de organizar o intestino, ela já começa a te dar energia. Então, veja só, estou pegando uma pessoa com o intestino todo inflamada, cheia de alimentação ruim, tá? Eu já comecei a organizar o intestino dela, preparando o terreno biológico, comecei a fazer que o intestino funcione melhor, comecei a botar bactérias benéficas para ela com a polidestrose, e com a maltodestrina eu vou começar a já dar um pouco de pico de energia para ela. Essa pessoa que está muito inflamada é aquela pessoa, gente, que acorda cansada, que acorda sem disposição. É aquela pessoa que quando dá 10 horas da manhã tem que tomar café, senão não consegue manter o dia. 4 horas da tarde, mais café. É a pessoa que quando está à noite não consegue fazer mais uma atividade que exerça, que precise de alguma atividade mental, porque está morta. Ou seja, como é que essa pessoa vai fazer atividade física? Por isso que a Genese ela não manda você fazer atividade física agora. Ela primeiro vai o quê? Vai te dar essa energia. Então, a maltodestrina ela vai começar a ser uma fonte de energia para você, tá? E vai começar a também tirar a fadiga. A maltodestrina ela retira a fadiga do dia.
Outra coisa que a maltodextrina faz, controle glicêmico. Ela vai atuar na glicalização, naquela história daquela base da doença, na formação da diabetes. Então, pacientes que têm diabetes, muito bem indicado. Pacientes que têm sobrepeso, muito bem indicado, tá? Pacientes que não têm diabetes, mas tem a família que tem diabetes, também indicado. E pacientes que não têm nada, mas ainda também, gente. Tá certo? Que é que ela também começa a fazer a maltodextrina? Ela evita que você tenha perda de massa magra. Por quê? Porque nessa fase 1, 10 dias, você vai o quê? Você vai desintoxicar. Você vai perder muitas calorias. Mas você tem que perder calorias sem perder massa magra. A Junese, muito inteligente, botou esse suplemento, que é a maltodextrina, para manter a sua massa magra. Perfeito? Ótimo. Feito falar dessas principais substâncias que trabalham no intestino, agora nós vamos trabalhar o foco do nosso cliente. Poder me manter em um programa de reorganização de saúde, eu preciso ter, no mínimo, foco, gente. Foco para tudo. Se eu não tenho foco, não tenho como manter. E a Junese, inteligentemente, botou o quê? Botou a L-tirosina, que é o aminoácidos, certo? Que trabalha o quê? Ela ajuda a produzir a dopamina. Gente, onde é que isso vai me ajudar? Vamos lá. Pessoas que têm déficit de atenção, problema. Dopamina que não é muito boa. Então, isso aqui vai ajudar. Pessoas que são muito agitadas, passa o dia agitada, aquela mente trabalhando muito, chega à noite e não consegue relaxar. Essa dopamina, essa L-tirosina vai ajudar. Pessoas que são irritadas, pessoas que não têm humor, porque possivelmente não faz Junese. Quem faz Junese tem humor. Vamos lá. Pessoas que são irritadas, tá? Que são assim estressadas, a L-tirosina vai ajudar porque ela melhora a qualidade do humor. Outra coisa, pessoas desmotivadas. Está desmotivado? Tá? 20 da menor e toma esse blend, que você vai melhorar muito. Por quê? L-tirosina trabalha a motivação, porque trabalha a dopamina. Melhora também o quê, gente? Memória, aprendizado. Quem quer estudar, quem quer fazer uma prova, também a L-tirosina vai ajudar, certo? Outra coisa que a L-tirosina melhora, ela modula o seu sono. Como é um sono adequado, gente? Sono adequado, você dorme 10 horas e acorda às 6, pelo menos 6 a 7 horas de sono. Você tem que ter um sono regenerador, que recupere. Você não pode estar acordando na madrugada, entrecortando. Muita gente acorda 3 horas da manhã e acha que acorda para ir ao banheiro. Não. Se você está acordando 3 horas da manhã, é porque você está muito intoxicada e é a hora que o fígado vai começar a detoxicar você. Como ele tem que fazer isso, ele lhe acorda para poder ter energia para fazer esse problema que está causando no seu corpo, que era para você estar dormindo. Tá? Então, conversou com a pessoa, perguntou como é o sono dela, disse que o sono dela é um sono entrecortado, introduz o programa. Pessoa acorda cansada, introduz o programa. Tá? Outra coisa que ela melhora muito é a disposição física, vontade de fazer atividade física. Percebe que a Junese, ela não mandou você fazer atividade física na fase 1. Por quê? Porque você não tem vontade de fazer nada. Você está cansada, mente ruim, desfocada, não tem foco. Ela está trabalhando tudo isso em você. Neurotransmissores, como também geração de energia e preparando o terreno biológico. Outro suplemento, outra substância incrível que nós temos aí é a L-carnitina, que é um tipo de amina e age em quê, gente? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a oxidação, né? A geração de radicais livres, que causam inúmeras doenças, né? Câncer, Alzheimer, Parkinson, doença autoimune. Pronto, a Junese também vai trabalhar isso nessa fase. A L-carnitina, ela vai gerar energia para a mitocôndria. Doutor Lucas, e aí? Anotem, quem é que vai se beneficiar muito com essa carnitina? Pessoas que têm fibromialgia, gente. Dor muscular, acorda com dor articular, acorda com dor na musculatura. Por quê? A fibromialgia, principalmente, é uma doença na mitocôndria, é uma deficiência de geração de energia na sua mitocôndria. E aí você já pode introduzir VidaCell, você pode introduzir o imune. Olha só as coisas também conseguindo complementar aí, tá? Então, quando começa a trabalhar a energia na mitocôndria, eu começo já a trabalhar essa questão de dor na musculatura em pacientes que têm fibromialgia. Tá? E quem não tem, vai começar a também gerar energia na mitocôndria. Tá? Várias doenças
são formadas, gente, na deficiência de energia da mitocôndria. Várias. Tá? Tá aí a Junesc também trabalhando isso. Perfeito. Agora nós vamos para o outro ingrediente, o outro tipo de suplemento que tem nessa fase 1, né? E eu vou falar agora desses ingredientes, que é a cúrcuma. Curcumina. Gente, eu poderia falar 1 hora sobre a curcumina. Simplesmente é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que nós podemos ter. Um dos melhores anti-câncer, tá? É um dos melhores geradores de energia na mitocôndria, a cúrcuma. É onde eu começo a modular o que, pessoal? Inflamação. Eu já trabalhei oxidação, já trabalhei glicação nessa fase, estou trabalhando a inflamação do paciente, tá? A cúrcuma, ela vai trabalhar a sua inflamação, a inflamação crônica. Onde é que eu posso acrescentar isso além de todas as pessoas? Pessoas que tiveram pós-Covid, pessoas que tiveram pós-chikungunya, que está com dor articular, é absurdo o benefício que a cúrcuma faz. Eu trato os pacientes pós-chikungunya com COVID e pós-Covid com cúrcuma. E a Junesc já colocou a cúrcuma nessa fase 1. Tá? Vai te dar também aqui maior disposição e vai começar a trabalhar a parte da genética. Gente, a cúrcuma tem o poder de fazer uma modulação genética. Por exemplo, eu tenho um gene para algum tipo de câncer. A cúrcuma, ela consegue silenciar, modular, deixar esse gene silenciado sem estar expressando, ou seja, eu consigo suprimir a expressão dele, obviamente, com toda a qualidade de vida. Mas a cúrcuma trabalha também a epigenética do paciente. Olha o poder que a gente tem nessa fase, tá? O outro suplemento que nós temos é o selênio. Lucas, o que é que o selênio é? Bom, o selênio é um grande antioxidante, tá? Ou seja, ele diminui radicais livres, mas ele vai trabalhar principalmente saúde da tireoide. Gente, a tireoide ela precisa de selênio para funcionar. Não basta eu ter iodo. Não basta, tem gente que tem tiroidismo, toma tiroxina, toma lá o remediozinho de iodo. Às vezes toma remédio, aumenta a dose, toma remédio, aumenta a dose e não consegue ter o resultado que quer. Por quê? Por deficiência de selênio. O selênio ele é limitante para a função da tireoide. Tem gente falando aqui que toma um Levoide há 5 anos. Amiga, para ontem começa a tomar isso aí. Por quê? Porque quando eu começo a melhorar o selênio para a tireoide, ela começa a ter mais disposição. Então, o selênio começa a trabalhar a saúde da tireoide. Ou seja, começa a melhorar o metabolismo do paciente. As pessoas são mais lentas, ganham peso muito rápido, que ganham e perdem peso muito rápido. O selênio ele tem essa função de melhorar esse metabolismo, tá? Como também regular um outro hormônio incrível, a melatonina. Pessoas que têm insônia, deficiência de dormir, dificuldade de dormir cedo, dificuldade de pegar no sono, o selênio vai modular a melatonina. Aí o que é que você acrescenta? O 5-HTP que a Junesc tem, que é o Nevo Maracujá. Incrível, gente, para insônia, Nevo Maracujá com essa fase vai dormir feito uma pedra, tá? Porque o Nevo Maracujá ele tem 5-HTP, é um aminoácido que também é um precursor da melatonina. Então, se eu dou selênio para ele e dou Nevo Maracujá, eu modulo muito bem o sono dele. Se o cara dorme bem, ele começa a controlar mais o peso, ele começa a ter mais disposição, ele começa a perder mais peso, ele começa a ter mais energia, mais força, tá? Pra vocês entenderem, gente, uma coisa. Vou fazer uma analogia que eu vou fazer muito com os pacientes. Eu tenho uma orquestra, certo? Onde eu tenho todos os músicos. E o maestro, ele é o sono. O maestro é o sono. Ou seja, se o sono não funciona, é difícil que toda a orquestra vá organizar de maneira correta. Ok? Outra coisa que nós temos nessa fase são as proatocinadinas, que são o quê? São os antioxidantes potentíssimos. E aí, o que é que eu vou trabalhar com essas substâncias? As doenças arterioscleróticas, doenças cardiovasculares. Quem, gente? AVC, infarto, colesterol alto, certo? Triglicerídeo alto, ou seja, gordura ruim no vaso.
Eu preciso tirar essa gordura ruim para tirar o quê? O risco cardiovascular do paciente, tá? Eu começo a tirar a gordura ruim e queimar. Perfeito? São as dislipidemias. Pessoas que tomam simvastatina, atorvastatina, vai se beneficiar muito com esse programa. Então, nós acabamos a fase 1. Gente, o que é que a fase 1 faz? Em paralelo à alimentação. A Junese, ela tira os principais alimentos inflamatórios. Quais são? Glúten, açúcar e alguns derivados de leite. São alimentos que te inflamam. O que é que ela quer nessa fase de 10 dias, gente? Ela quer fazer um detox em você. Façam isso, gente, 10 dias. Para vocês terem noção de como a disposição e o foco de vocês vão melhorar muito só com essa fase 1. É muita coisa que a gente consegue com essa fase 1. Gente, fase 2, Ana. Isso. Vamos lá. Fase 2. O que é que a gente vai fazer na fase 2, gente? A fase 2 é aquela fase que a gente começa o quê? A já dar um burst de energia, um burst da parte hormonal, tá? E já começa a trabalhar a questão de controle de peso. O que é os principais, os dois grandes indivíduos da fase 2? Nós temos o HMB. Doutor Lucas, o que é HMB? O HMB, gente, praticamente ele retém nitrogênio na célula. Lucas, o que é que isso vai me ajudar? Preste atenção. Ele vai prevenir, certo? A perda de massa magra. Ele vai ajudar a formação de músculo. Já tá, o que é que a gente está fazendo? Está preparando um cara para a fase 3, para gerar músculo para ele. Vocês vão entender por que gerar músculo é importantíssimo. Eu trabalho, eu aumento a minha resistência à atividade física. Tem muita gente que está tão parada, gente, não consegue fazer atividade física, que não consegue fazer uma caminhada. Por isso que na fase 1, as caminhada leve, ele está trabalhando o quê? O início de uma geração de energia para você. Tá? Na fase 2, o HMB, ele vai aumentar a sua resistência à atividade física, vai deixar você mais resistente. E vai, principalmente, aumentar a perda de gordura durante a atividade física. Para quê? Para que a pessoa na fase 2 se empolgue. Opa, comecei a fazer uma caminhadazinha, comecei a fazer uma corridazinha, comecei a perder mais gordura. É isso que o HMB faz. Te dá energia, aumenta a sua perda de gordura, tá? E aumenta a sua resistência à atividade física. Te dá mais força para você sair da inércia. Mais força para você sair daquela inércia de parado todo dia. E outro indivíduo é o TCM, triglicerídeo de cadeia média. Gente, isso é o que eu achei mais fantástico. Eu tomo todo dia o TCM, né? Agora eu vou tomar o da Junese. Por quê? O que é que o TCM faz, gente? O TCM ele estimula o corpo a utilizar a gordura, ou seja, pegar o seu tecido adiposo e utilizar como energia. A via que você pega o açúcar, usa como energia, e o excesso você armazena em gordura, o TCM ele bloqueia essa via. Estão entendendo? O TCM ele bloqueia essa via de usar açúcar e armazenar em gordura e faz o inverso. Ele pega a gordura e faz com que você utilize a gordura como energia. Então, ele faz o quê? Culode, começa a tirar o excesso de gordura, né? Os pneuzinhos, para começar a usar isso ali como energia. Então, veja só, fase 2. Eu tenho HMB que vai aumentar a minha queima, me dá mais energia, e deu o TCM que vai pegar a gordura e vai fazer uma via de queima maior ainda, ou seja, perda de gordura. É isso que a fase 2 está fazendo. Perfeito? O que mais que o TCM faz, gente? Ele também melhora o cansaço no fim do dia, aquela fadiga. 5 horas da tarde, morto, eu tenho um desejo de comer alguma coisa doce, alguma coisa salgada. O que é isso? É falta de energia no corpo. O TCM segura para que você não tenha esse desejo por doce no final do dia ou salgado. Geralmente, esse desejo excessivo para algum tipo de alimento no final do dia, 5 horas, 6 horas, está se esgoelando de fome, é uma tireoide ruim, que não adianta fazer exame de tireoide, tem que ser a parte clínica do paciente, tá? É uma tireoide ruim associado a uma falta de energia. Aí o cérebro faz o quê? Amigo, bote qualquer lixo na boca para ter energia para eu poder chegar ao menos 10 horas da noite. Porque minha tireoide não funciona.
tá? Não tem nada, como é que eu vou se manter nessa o batimento cardíaco? Tem que ter algum tipo de fonte. Aí se come qualquer lixo. Então, a Junés está fazendo o quê? Tirando esse desejo de doce ou salgado no final do dia, com o TCM, e modulando a tireoide lá na fase 1 com o selênio. Perfeito? Outra coisa que o TCM ajuda também é na hipertrofia muscular. Fase 2, sempre preparando o ganho de massa magra para a fase 3. Tá? Perfeito? Fase 2. O que é que a Junés faz com a alimentação aí? Tá? Ela já introduz algum tipo de alimento, ainda continua sem alimentos inflamatórios, mas ela introduz algum tipo de alimento lá no programa que te gere mais energia, tá? E já começa a mudar mais aminoácidos com aquele tipo de alimento que tem no programa dela. Pode baixar, Aninha. Fase 3. Gente, a fase 3, tá? É uma fase em que, lembra que todas as outras fases eu estou usando aquela bebida da saciedade, né? Que é para melhorar minha saciedade, trabalho da parte tireoide, exatamente, isso, Aninha. Tá? Sempre essa fase ele está trabalhando no quê? Gente, a bebida da saciedade, ele trabalha o foco, né? A dopamina, a concentração, certo? A disposição. Então, essa bebida da saciedade, que a Junés bota só da saciedade, mas é a bebida da vida, pelo que eu vi que tem lá dentro, entendeu? É muita coisa. Tá? Então, sempre está orientando isso, que é para ajudar a pessoa a manter esse desejo por alimento. Tá? Vamos lá. Fase 3, gente. BCAA, após o exercício. Né? Até então, a Junés não tinha falado nem BCAA, estava só esperando, mas ela, enfim, colocou, porque tem uma importância absurda. O que é que o BCAA vai fazer? Basicamente, produção de energia. Imagine que eu tenho uma casa, e para eu construir a casa, gente, eu preciso ter o alicerce, fase 1. Eu preciso ter tijolo e preciso ter cimento, fase 2. Ok? E agora eu vou fazer o quê? Fazer a parede do telhado, fase 3. Então, BCAA, tá? É simplesmente a produção de energia. São aminoácidos que são os tijolos que vão fazer a parede da nossa casa, da nossa saúde. Tá? Mais importante ainda que o BCAA faz, né? Produção de músculo, também regula níveis de açúcar no sangue, então o diabetes está muito bem introduzido aí, também Alzheimer, como Parkinson, tá? Ele aumenta a velocidade de síntese muscular, ou seja, aumenta a velocidade de formação de músculo. Doutor Lucas, por que a Junés preparou sempre essa formação de músculo? É por conta que eu vou ficar musculoso? Não. É porque eu vou ficar mais sarado? Não, gente. As pessoas começam a adoecer por deficiência de musculatura, sarcopenia. Gente, fecha o microfone. Isso, sarcopenia, perda de massa magra, perda de musculatura. Você começa a envelhecer, não é porque você está velho que perde massa magra, é o contrário. Certo? Você envelhece porque você perdeu massa magra. Compreendeu? Então, qual é a chave do envelhecimento? Músculo. Por que eu tenho osteoporose? Como é que eu trato a osteoporose, gente? É tomando cálcio? Não. Eu trato a osteoporose fazendo músculo. Então, já vai fase 3 aí para quem tem osteoporose. Muito bem indicado, porque se eu não tenho músculo, eu não tenho osso. Compreendeu? Maravilha. Eu começo a melhorar o ganho de massa magra na fase 3. Então, a Junés já começa a introduzir atividade física aeróbica, que tem a maior gasto energético, porque eu já preparei o indivíduo, preparei em terreno, já dei subsídio, já botei o alicerce, dei tijolo, dei cimento, preparei fase 2, agora é construir, construção, tá? Então, nessa fase, gente, a pessoa tem que ter algum tipo de atividade física, né, que tenha trabalho a parte de músculo. Depois eu vou falar um adendozinho sobre o esquema, o protocolo, como foi que a Junés pensou na atividade física desse programa, tá? Outra coisa é que o BCAA também trabalha muito bem, o que é? Veja só, gente. Desinflamei o indivíduo, desintoxiquei, preparei terreno, fase 2, organizei a parte do peso, resistência insulínica, oxidação, fase 3, construção. Agora eu preciso dar o que para o indivíduo? Além de músculo, preciso dar imunidade. O cara tem que estar bem para não adoecer. O BCAA
trabalha imunidade. Aí você já pode acrescentar o quê? O imune, certo? E o reserve. Reserve pode acrescentar desde o início, né, gente? Desde o início, tá? Reserve desde o início. Eu oriento botar uma cápsula todo dia, desde o início do programa. Melhora muito, tá? Então, essa é a fase 3, gente. Certo? Vou falar agora como é que a Juness pensou com a tal da atividade física. Gente, a atividade física que a Juness fez, né, ela começa a fase 1 muito lentamente, depois fase 2 ela aumenta um pouquinho mais a intensidade, e fase 3 ela aumenta mais a intensidade. Esse esquema chamado desse crescimento paulatino da atividade física, eu faço isso nos meus pacientes, eu faço isso com um método que eu criei chamado de método Kaizen. Esse método é como eu imaginei. A Juness também teve o mesmo raciocínio, que é você trabalhar 1% todo dia do cara que nunca fez nada. Uma pessoa que já fez a atividade física vai aumentando o nível. Quem nunca fez nada começa uma caminhada de 5 minutos, gente. Já está ótimo. Doutor Lucas, qual é a intenção disso? Essa atividade física, eu trabalho um negócio chamado de biogênese mitocondrial. O que é isso, doutor Lucas? Eu começo a trabalhar a formação de novas mitocôndrias. A gente envelhece também porque começa a diminuir a mitocôndria no cérebro. Demência, Alzheimer, Parkinson, perda de memória. O que é isso? Falta de mitocôndria no cérebro. Tá? Déficit de atenção, não tem energia no cérebro, porque eu vou perdendo essa mitocôndria, porque elas vão envelhecendo. Essa atividade física, você vai começando de maneira pouca e depois aumentando, eu consigo recrutar, sinalizar uma maior formação de mitocôndria. Ok? Então, já começa a melhorar a geração de energia do meu corpo. E, em paralelo, a prevenção de doenças. Em paralelo, foi o que a Juness fez. Ela botou uma alimentação. Se vocês olharem, tá? Na alimentação da Juness, em cada fase, ela tem a descrição dos micronutrientes. Ou seja, você pode dar esse programa para o nosso cliente que ele não precisa praticamente não ter que gastar dinheiro com mais suplementos, porque se ele seguir exatamente isso ali, a Juness conseguiu suplementá-lo de maneira bem as vitaminas e minerais que eles precisam nessas 3 fases, com aquela descrição dos alimentos. Eles não estão ali por acaso, tá? É porque aquela quantidade, aquela orientação é exatamente o que o corpo vai precisar para ter realmente uma melhor qualidade de vida, tá? Então, a alimentação, não fale em dieta, gente, fale em alimentação, em suplementação alimentar funcional. O nome dieta para o cliente já torna um negócio limitante, tá? E a ideia é que ele fique nesse programa, fase 3, pro resto da vida dele, certo? E pode. Outra coisa, tô ali um pouco intoxicado, tô preso, tô retido, pode fazer fase 1, dar uma limpada no corpo, entendeu? Então, essa fase, gente, esse programa na Juness, ele trabalhou simplesmente todas as funções do corpo. Peso, resistência insulínica, oxidação, mental, foco. A doença do mundo é o quê? Não tem atenção, não tem foco, indisposição, obesidade, certo? Pessoas que têm problemas neurológicos, ansiedade, depressão, insônia. É só você olhar para o lado e ver a quantidade de pessoas que têm essas doenças. Alzheimer, doença cardiovascular, ansiedade, depressão, indisposição, fraqueza, déficit de atenção, entendeu? Gente, o programa ele vai se encaixar basicamente em todo mundo. E quem não tem nada, simples, ele vai dar um up na vida do cara. Tá? Ele vai otimizar mais ainda. Perfeito? Deixa eu ver. Aninha, acho que foi isso. Vou abrir agora um tempinho, senão estoura o nosso tempo para perguntas. Bom, Lucas, assim, gratidão por todas as informações. Na verdade, turma, é isso que eu falo todo domingo. As informações científicas, elas são fundamentais para que a gente tenha a base, mas não são elas que vão fazer com que a gente venda mais, e sim conhecer os sintomas e aonde aquele nosso produto se encaixa nos sintomas da população com quem a gente conversa. E ter esse conhecimento que o Lucas nos trouxe mostra que esse produto, por exemplo, é para todos, como ele falou, né? Então, nós vamos abrir para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, levanta a mão aí nas reações, tá?
para que eu possa abrir, para você poder abrir o microfone, para que não vire uma confusão. Mas vamos lá, o Lucas está aí à disposição. Pode começar, Ubi. Importante, tá, gente? Começar uma live onde tem muita gente, está sendo gravada, está lá no YouTube. Fale de onde é, qual o seu título, para que a gente possa entender a amplitude que a gente está tomando. Bom dia, família maravilhosa. Bom dia, doutor Lucas. Aqui quem está falando é a Ubi. Eu sou de Itatiba, sou pérola na Dionese e estou apaixonada já por esse lançamento, como tudo que a Dionese se dispõe a fazer no mercado é para transformação realmente, né, e melhora da vida, da saúde de uma forma em geral. E eu tive muito cliente da linha Zen e eu sei que já vai surgir essa questão. O pessoal pergunta, criança, adolescente, pode tomar? Que eu tenho uma prima no Mato Grosso que a filha dela fez a linha Zen autorizada pelo médico, o médico achou assim extraordinário, né, toda a composição, mas aí eu vou já mostrar para ela e com certeza ela vai perguntar se a Bia, filha dela de 11 anos, pode tomar, que ela está bem fora do peso. Veja só, gente, a Genese ela é muito inteligente, né? Lucas, pode ou não pode tomar? Tudo que tem no programa da Genese, gente, são substâncias que o próprio corpo tem. Tirosina, entendeu? Lactulose, maltodextrina, são substâncias que o corpo tem. Então, como que uma substância que o próprio corpo produz vai ser contraindicado? Compreende? Então, não vejo nenhum tipo de contraindicação. Por quê? Porque são completamente naturais, né? Vai ajudar muita coisa, tá? Não vejo todos esses alimentos que tem aqui não tem nenhuma contraindicação, certo? Então sim, não vejo porque são suplementos naturais. Cada caso é um caso, sim, né? Inclusive eu vou botar depois tem meu WhatsApp no grupo, gente. Muita gente tem dúvida, não tem problema, manda um áudio para mim, às vezes tá com um paciente, alguma coisa, algum mais complicado, manda um áudio para mim que a gente vai conversando, tá? Então, Ubi, não vejo nenhuma contraindicação para criança. Perfeito, doutor, muito obrigado pelo esclarecimento e pelo treinamento maravilhoso, tá? Obrigado pelo seu tempo aí precioso e nos ajudar. Vamos lá, Ana Alice, pode abrir o microfone. Oi, Ana, obrigada por nos proporcionar esse treinamento maravilhoso. Doutor, parabéns, tá? Informações riquíssimas, concordo com a Ana, a gente tem sim que saber todos os nossos componentes para a gente ter mais autoridade e propriedade e realmente saber o que a gente está entregando. Sou Safira Elite da Claudinene, aqui do Goiás, já estou aí com 25 dias usando, né, o lançamento, já perdi 5,2 kg, impactada com a quantidade de quilo em muito pouco tempo, nessa reestruturação do corpo. Mas, Lucas, vamos lá, manda um abraço para a Ana, maravilhosa, por favor. Mas, Lucas, você comentou que eu terminei a terceira fase, então a terceira fase seria uma fase que eu poderia continuar ela no maior período de tempo e podendo repetir a detox caso eu veja necessidade. A fase 2, que é um pouco mais de queima de gordura, eu poderia fazer ela 2 vezes em sequência ou não? Fase 2 pode sim. Pode fazer a fase 2 2 vezes, tá? Sequência para perder mais, pode sim, tá? O importante sempre, vou fazer a fase 2 2 vezes, né? É sempre em paralelo com aquela estrutura alimentar da fase 2, entendeu? Porque ali eles estão para me suplementar exatamente o que eu vou precisar naquela fase 2. Mas não tem problema nenhum fazer a fase 2, inclusive a fase 1, estou com o intestino muito preso, organizei o intestino, mas precisa organizar um pouco mais, você pode estender um pouquinho mais a fase 1 também, certo? Entenda que ir para a fase 2 sem estar, né, com o intestino terreno muito bem preparado, pode ser que o resultado não seja tão como a gente quer. Tá? Então, se a pessoa tem gente que é muito ruim, muito inflamada, às vezes só com 10 dias não consigo desinflamar todo. Então, você percebendo isso, você pode até aumentar um pouco a fase 1 para ela entrar na fase 2, estar mais preparada, tendo um biológico mais organizado, para ela responder melhor a fase 2 e 3, entendeu? O sucesso da 3, gente, né, do cara ganhar um pouco de massa magra e tudo, depende basicamente de fase 1 e fase 2 bem feita, entendeu? Perfeito, esclarecido. Então, posso potencializar a detox e também posso potencializar a queima de gordura. E a manutenção com a fase 3. Perfeito. Obrigada, Lucas. BCA pode ficar fazendo, não tem problema. Vamos lá. Diana, filhota, pode falar.
Bom dia, gente. Bom dia, Lucas. Parabéns pela Bom apresentação dia. incrível. Sou fã da saúde integrativa e você deu uma aula para a gente maravilhosa. Quero até fazer seu curso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os pacientes que já estão nesse processo de emagrecimento, usando medicamentos, tipo Ozempic, por exemplo, eles podem entrar nesse processo? Tem alguma interferência dos produtos com o medicamento? Não, e, por exemplo, a Ozempic é muito bem falado, né? A Ozempic é uma medicação que a gente usa para outro tipo de coisa, mas também usa para questionar a obesidade. Veja só, eu pego muito paciente usando Ozempic sem preparar esse paciente, entendeu? E aí, esse paciente que usa Ozempic, ele tem uma grande chance de fazer um reganho de peso, tá? Então, não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário. Você vai entender mais ou menos como é que está a fase do paciente. Por exemplo, como é que está o intestino? Basicamente, as perguntas que vocês vão fazer para entender qual a fase o paciente está, tá? Então, anota. Como está o intestino? Intestino é regular? Vai uma vez a cada 2 dias? Não, não tenho regularidade, é ressecado, é muito duro. Não, eu tenho fases duras e fases amolecidas. É um intestino ruim? Beleza, o cara precisa de fase 1. Como é que está o sono dele? O sono está ruim? Não está dormindo? Fase 1. Aí tem um cara que, não, o intestino funciona, eu durmo bem. Aí, fase 1, o cara já desinflamou, está bem. Então, posso ir para fase 2 ou fase 3. É identificar onde é que o paciente está, tá? Mas pode sim, com o Ozempic, vai complementar ele. Vai ajudar muito. Mas identifica onde é que ele está. Tem muita gente usando o Ozempic que nunca passou na fase 1, nunca organizou o terreno e vai achar que a injeção vai resolver o problema dele e não vai. Ali é um coadjuvante, entendeu? Eu não estou reorganizando a vida dele. Só estou fazendo com que ele perda peso, às custas de uma saúde que eu não sei como. Junese, não. O programa ela consegue fazer isso. Tá? Então, identifica onde é que o paciente está, para você saber onde é que você vai introduzir ele, tá certo? Então, disposição, pergunta, disposição, como é que está a energia dele, como é que está o sono, como é que está o intestino, tá? Então, pode fazer sim, Bi. Não tem problema nenhum. Valeu, amigo. Então, nesse caso, eu poderia, a depender do caso, né? Porque eu tenho medo de interromper e ter aquele efeito rebote. Então, nesse caso, ele poderia tá pulando algumas fases. Vamos supor que ele já está com o intestino controlado, tudo bonitinho, funcionando direito, já está na fase 2 do emagrecimento, usando o Ozempic, eu posso introduzir esse produto para otimizar o resultado dele e depois continuar com a fase 3, pulando, no caso, a fase 1, já que ele está regularizado. Valeu. Perfeito, exatamente. Muito bom. Aí, agora, Miriam, você, vai lá. Oi, gente, bom dia. Eu sou dia. Miriam Rezende, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sou do time da Claudirene. Então, na verdade, que eu gostaria de uma dica, né, porque esse conteúdo, assim, riquíssimo, e aí a gente debruça em cima desse conteúdo, vai buscando informação, porém, quando chega em algumas pessoas, né, acontece isso muito comigo, e aí a pessoa fala, vou falar com o meu nutricionista, vou falar com o meu médico. Você teria, doutor, alguma dica para a gente abordar, ajudar nessa abordagem? Porque as pessoas que são focadas, né, o médico, né, traz essa credibilidade, é claro, a gente sempre fala da importância de consultar o médico, mas as pessoas voltam dizendo que não, né, que não vale a pena, que não é isso, que para o tratamento dela, sem conhecimento, né, do produto, né, do programa. Então, alguma dica para a gente contornar essa objeção? Miriam, isso é uma coisa que a gente sofre e eu sofro muito. Uma das grandes doenças do mundo chama-se ignorícia aguda. O que pode acontecer, amiga, por exemplo, é quando alguém diz que nada não funciona, porque colar tomado não funciona, entendeu? E você, às vezes, fala para ele, mas ele não tem um conhecimento, e assim, amiga, vai ser, às vezes, provavelmente, a pessoa não vai ter o conhecimento de um programa desse, do que isso tem efetividade para ele. Se ele ler isso, ele vai achar que isso aqui é suplementação que não serve para nada. A grande maioria de alguns profissionais é com esse perfil. Não é culpa dele, gente. É porque foram treinados numa medicina mais cartesiana, em que o tratamento é passar remédio, Orlistat e Ozempic para não engordar, entendeu? Quando você vai dar um programa que trabalha toda a modulação, neurotransmissores, terreno biológico, intestino, probiótico, prebiótico, da formação de massa magra, ele provavelmente não vai ter entendimento. Mas como é que a gente faz para contornar isso daí? A informação. Tá? Você vai informar para ele.
O que é que acontece hoje no consultório, amiga? É o paciente que chega perguntando para o médico: doutor Lucas, essa tirosina aqui não vai melhorar meu foco, não? Então, você informa para ela: amigo, olha isso aqui, vê isso daqui, olha isso aqui, trabalha isso trabalha isso. Dá uma lida sobre o selênio, sobre a tireoide. Tem problema de tireoide? Bota ver o que é que o selênio é importante para a tireoide. O próprio paciente, ele se informa, e você informa ele. Quando chega para o médico, ele vai perguntar, entendeu? Para saber se está funcionando ou não. É um jeito que tem, porque assim, fazer com que o cara do outro lado vá estudar para entender o que você está falando, e eu vou dizer sério, se você usar isso que a gente usou aqui, você vai dar aula pro cara. Se a gente usar o que a gente discute aqui, você vai dar aula, porque a Genésio, ela conseguiu fazer um negócio absurdo de um programa, entendeu? Então, orienta o teu prospecto. Informa para ele, dá subsídio, mostra informação, tá? Pesquisa sobre isso, pesquisa sobre esse processo, pesquisa sobre a tirosina, e o próprio paciente vai pesquisar. É o que está acontecendo nos consultórios. O paciente chega para mim já com informação: doutor, tirosina para meu foco, doutor, para meu prebiótico, meu intestino, para melhorar minha ansiedade, doutor, minha melatonina, vou tomar o selênio para melhorar a melatonina. Ele já chega com informação, tá? É como você vai conseguir chegar para que o paciente pergunte isso para o médico, entendeu? Outra coisa que você pode fazer, Miriam, fala comigo, eu vou e mando um áudio dizendo: isso, aí a gente dá uma aula, eu e você juntos. Tá? Muito obrigada, show de bola, valeu, obrigada. Maravilha, vamos lá, Lê. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou Bom dia, Lê. do Paraná, estou morando na Bahia, num vilarejo de 800 habitantes, Santo André, e obrigada por todas as informações, né? Tudo muito excepcional. Eu não peguei o comecinho, acabei entrando um pouco depois, mas talvez isso já esteja respondido. Eu achei impressionante a fase 1 ali, os benefícios da fase 1. Né? Então, assim, a minha pergunta é se a gente pode usar continuamente os produtos da o produto da fase 1, no caso, né? Vamos lá. Amiga, a fase 1, tá? A fase 1, ela trabalha o intestino, são fibras. Tá? Meu paciente, eu passo 2 meses de fibra para ele, para organizar o intestino. O intestino organiza. O que acontece? A fase 1, você vai passar fibra, regular o intestino, fazer com que o intestino tenha uma regularidade, tirar glúten, tirar açúcar, né? Diminuir o alimento industrializado. O intestino funcionou. Ótimo. Tive o meu objetivo da fase 1, entendeu? A outra coisa da fase 1, que é a cúrcuma, que é o ritine, esse tipo de alimento, ela pode ser usada, sem problema nenhum. Um mix de fibras é que é interessante você usar 10, 20 dias, tá? Para regular o intestino dele. Por quê? Regulou o intestino, mas o cara não organizou a alimentação, se entupiu de glúten, de pão, de industrializado, de comida ruim, não vai adiantar estar fazendo isso, tá? Então, na fase 1, o mix de fibras, você pode fazer 10, 20, até 30 dias, não tem problema, até regular o intestino do cara, tá? E o outro, que é a curcutine com as protocidinas, esse aí você pode estar fazendo. Não tem problema nenhum, tá? Só vai melhorar, tá certo? Então, sim, a fase 1, o ideal é você chegar no objetivo da fase 1 com a organização do intestino, tá? Perfeito. Muito bom. Agora, nossa Luma, nossa companheira aí de Juazeiro. Bom dia. Oi, amiga. Tudo bem? Eu sou a Luma Queiroz, sou de Juazeiro do Norte, sou do time CFG e sou Safira 25 da Ânia e do Lucas, meus patrocinadores. A minha pergunta é a seguinte, Lucas. Eu vou mudar o perfil do prospecto, tá? Eu não estou falando agora de uma pessoa obesa, mas eu estou falando de uma pessoa que já tem um ritmo de vida, que já tem um acompanhamento nutricional e tudo, está ali sempre com atividade física constante, mas aparecem muito pessoas que querem produtos para dar mais up na sua rotina de atividade física. E a minha pergunta é, eu posso trabalhar esse produto de forma separada, tipo, esse produto da fase 2, né, que ele ajuda a você não perder massa muscular,
né? Ajuda a manter massa muscular, ajuda o TCM, né? A queimar mais gordura. Então, a gente sabe que tem pessoas que estão ali trabalhando por percentual de gordura baixar. Eu posso trabalhar ele de forma isolada para essas pessoas? Muito, muito, amiga. Fase 2, fase 3 é assim, você pode usar sempre. Não tem contraindicação, tá? HMB, eu prescrevo muito ao paciente, TCM para geração de energia, tá? E BCA para não perder massa magra. Então, fase 2, fase 3, sim, pode ser usado sim, tá? Para quem já estou muito bem, vai melhorar a performance, tá? Ah, já estou ótimo, vai melhorar mais ainda, vou gerar mais energia, vai ter mais um up. Então, pode trabalhar sim. Obrigada. Nada, amiga. Eu vou aproveitar a pergunta da Luma e vou eu perguntar, né? Pegar aqui carona no treinamento. Muitas pessoas, como a Luma falou, já têm o intestino organizado, ou seja, então, quando elas tomam, eu vou dar o meu exemplo, tá, Lucas? Eu já faço, né, toda a parte de estrutura, já minha vida já é uma alimentação saudável e etc. e tal. Eu fiz a fase 1. Eu fiz a fase 1 exatamente com aquela restrição alimentar, com toda essa coisa. Apesar da minha alimentação, eu fui ver o cardápio, eu comia menos do que o cardápio sugere. Então, por conta já de uma rotina que eu tenho estabelecida há muitos anos, né? Então, a pessoa que percebe ali essa compensação, né? Ela vai ter uma mudança, mas ela não vai perceber tanto a mudança, né? Dentro da estrutura física dela. Mas vai haver. Então, por exemplo, na fase 1, eu não perdi, eu perdi 1 quilo. Mas eu não tinha a intenção de perder, né, peso e etc. Então, eu perdi 1 quilo. Aí fiz a fase 2 junto com a fase 3, porque eu já faço 1 hora de exercício por dia, que é o que a Luma falou, né? Eu já faço 1 hora de exercício por dia, eu já me alimento sem alimentos inflamatórios, eu já não como glúten, eu já não como açúcar, eu já não como, né? Eu já como de forma mais adequada, a quantidade de proteína, gordura e carboidratos já é regulada, muito porque eu trouxe isso da linha Zen. Então, como introduzir isso? Já introduz, é sempre importante introduzir a fase 1 com a alimentação ou só as cápsulas? Já podemos, para as pessoas que já têm essa prática, colocar a fase 2 e 3 ao mesmo tempo, não em termos de alimentação, mas em termos dos suplementos? Essa é a minha pergunta. A fase 1, né, que ela prepara o terreno, né, ela tem outra função muito boa, que é a L-tirosina e a L-carnitina, né? São aminoácidos assim importantíssimos para a geração de foco do paciente, de concentração, sabe, de memória. Então, o outro, que é o antioxidante, que é a cúrcuma, que é a rutina, que melhora a questão de saúde vascular, a questão da modulação genética, a cúrcuma, que é um anti-inflamatório. Então, a fase 1, além dela você perder peso pela retenção hídrica, né, mas ela trabalha muito aquela base, aquelas doenças, como oxidação, entendeu? Como modulação genética, como epigenética, como desinflamação. Então, é interessante, sabe, você dar uma preparada no corpo, porque, assim, se eu tenho uma fase 1, por mais que ela seja imperceptível, como você já tem um corpo muito bem desinflamado, foi 1 quilo, mas, assim, eu também trabalhei alguma parte da inflamação que estava ali fora do lugar, eu consegui organizar, eu liberei mais dopamina para você, para ter mais um pouco de foco na fase 2, fase 3, entendeu? Então, para eu ter um sucesso muito bom na fase 3, a fase 1 é interessante. Por mais que eu já seja muito bem desinflamado, por exemplo, meu caso, mas eu vou fazer a fase 1, por que eu vou fazer a fase 1? Eu quero a tirosina e quero a L-carnitina, trabalhar minha mitocôndria, trabalhar meu foco, minha dopamina, entendeu? É aminoácido essencial. Então, a fase 1, ela também tem essa cúrcuma, também vai trabalhar a parte da desinflamação. Ah, mas eu já sou desinflamado. Tá, mas eu trabalho anticâncer, eu trabalho a anti-inflamação, eu trabalho antioxidação. Então, a gente está todo dia inflamando e desinflamando. Tá? Então, a gente tem que ganhar a guerra. Se eu inflamo mais, eu perco. Se eu desinflamo menos, eu ganho. Então, a fase 1 ela tem essa função, além da preparação, principalmente, aliás, a parte da organização de neurotransmissores.
entendeu? Eu desinflamo a parte cerebral, eu melhoro mais a questão de foco, de memória, com dopamina e com L-carnitina. Então, ela tem essa função mais cerebral, importante também. Muito bom. Eu vou dar um relato, inclusive, que eu usei o Burn como pré-treino, né? Meia hora antes de fazer a minha atividade física, e, de fato, foi impressionante o meu desempenho físico, na musculação, principalmente. Então, na musculação, eu sentia o músculo como eu nunca senti. E olha que eu tenho 55 anos, eu faço musculação há muitos anos, né? Tem fases que eu pego mais pesado, fases que eu pego menos pesado, mas eu sentia uma força mesmo, sabe? Uma potência muscular, eu vou dizer assim, por conta do Burn. E o BCAA, inclusive, assim, isso que é interessante, né? Eu usei o Burn como pré e o BCAA como pós, né? Como pós. E sem fadiga muscular. Você sente o músculo trabalhado, né? Então, principalmente à noite ou no dia seguinte, quando você acorda, você sente que aquele músculo foi trabalhado, mas sem como é que chama o negócio que fica aquela dorzinha? Sem a dorzinha, né? Eu esqueci o nome. Dor muscular. Então, eu estou muito impressionada com a linha. Estou, de fato, muito impressionada assim, com a potência que ela te dá a nível de ganho de massa mesmo. Muito bem lembrado, a minha Burn como pré-treino, porque ele te gera muita energia, né? O HMB e o TCM, entendeu? Dá muita energia. E ele faz com que você canse menos. Ou seja, faz com que o músculo doa menos quando você está fazendo exercício físico. Então, você consegue fazer o exercício, o esforço físico, com mais tempo, com mais intensidade, entendeu? E aí, quando você faz isso, você quebrou mais músculo. E aí, quando você toma o BCAA, que é aminoácido, você forma mais músculo. Então, potencializa muito o ganho de massa. Como os produtos da Agilent são produtos altamente limpos, sem açúcar, sem corante, né? São produtos que a gente chama de uma linha limpa e simples, então a efetividade é muito maior. Perfeito. Muito bom. Lê, quer falar novamente? Oi, doutor Lucas, só voltando um pouquinho aqui, um pouco como o caso da Ana, né? No meu caso, por exemplo, eu sou muito magra, né? Mas tenho já uma composição física de músculo, não faço academia, né? Nunca fiz musculação, nada, mas tenho isso, não sei se é geneticamente ou enfim. Então, a minha pergunta é se a fase 2 ela é interessante para pessoas como eu, né? Que são muito magras já. E a outra pergunta é, porque assim como eu, os meus clientes, a minha roda, né, social, não são pessoas que frequentam academia. Têm uma vida saudável, de certa forma fazem exercício, mas não frequentam academia, né? Então, como lidar com essa situação na hora de apresentar esse produto e se é, né, interessante fazer a fase 2 ou pular direto para 3? Interessante sim a fase 2, importante quanto o TCM-HMB, tá? Lucas, eu já não... tem gente que não gosta de academia, é muito comum isso, né? Gente que não gosta de ir para academia, não consegue pegar peso, não quer, não gosta do ambiente. A Junés, ela conseguiu, mesmo assim, gente, entender essas pessoas, né? O programa é o que é. Você percebe que no programa de atividade física, ele não bota nada muito fechado. Ele bota o gap, o intervalo bem amplo. Porque você vai entender, o seu cliente, qual é o perfil dela. Você tem que entender que não tem como ter qualidade de vida sem algum tipo de atividade física, seja caminhada, seja alguma coisa precisa fazer, tá? Se a pessoa não fez nada e termina o programa fazendo caminhada de 30 minutos, ótimo, conseguimos. Se a pessoa já fazia uma caminhada de 30 minutos e terminou o programa fazendo uma caminhada de 45, maravilha, o objetivo foi alcançado. Se a pessoa já corre, entendeu? E acabou o programa correndo em 2 dias na academia, conseguimos. Então, a ideia o que é? É você mostrar para ele uma evolução, o ponto que ele está e o ponto que ele vai poder chegar. Por que ele não consegue fazer uma caminhada de 5 minutos? A pessoa que é sedentária, que não tem energia para nada, não tem foco. O programa vai dar energia, vai dar foco, vai dar mais disposição para ele, ele vai conseguir fazer uma caminhada de 5 minutos. Então, você pegou uma pessoa, tá, que depois do programa era sedentária e sobrepeso, sem foco, morta e cansada, e acabou o programa fazendo caminhada de 10, 15 minutos, com mais foco e energia,
conseguimos o objetivo, entendeu? Então, não fiquem, tem que ir para academia. Não é assim, gente. Entenda o seu cliente, tá? Você tem que mostrar para ele o que é a evolução dele, é o caminho do ponto A para o ponto B, tá? É isso que você tem que fazer. Introduzir sempre a atividade física de acordo com a possibilidade dele. E no caso de queimar, porque no meu caso, por exemplo, se eu queimar 1 grama, eu vou sair correndo do programa, porque eu surto, é muito difícil ganhar, entendeu? Então, assim, o queimar, para mim, é o contrário, eu corro do queimar, não quero queimar nada. Acho que ele caiu. Caiu. Ana, se você me permite, deixa eu só falar uma coisa para a Lê. Claro. Às vezes, eu não sei se esse é seu caso, Lê, aqui é a Luma falando, mas o peso ele é diferente de composição corporal. Eu não sei se é exatamente o seu caso, certo? Mas é muito comum você ter pessoas muito magrinhas, ser uma pessoa que, né, esteticamente, você se olha no espelho, o seu peso na balança é bacana, mas a sua composição corporal, ela não é adequada. Se você fizer uma bioimpedância, se você for no nutricionista e fizer, né, a avaliação com as dobras cutâneas e tudo, você vai ver que talvez você tenha um percentual de gordura que é o que a gente chama de falsa magra, né? De 30%, de 20 e tanto por cento. Então, às vezes, mesmo você sendo magra, é interessante o programa e a fase 2 se você tem um percentual de gordura no fígado alto. Então, às vezes, é bom entender isso. Por quê? Porque você pode ver o seu corpo modificar, você pode até perder peso, mas, na verdade, você vai estar trocando a composição do teu corpo, trocando gordura por músculo. Legal, Luma. No meu caso, não, gordura zero. Assim como a Ana, uma alimentação sempre muito focada em fibra, muito focada em fruta, né, integral, então um pouco glúten. Então, realmente, a gordura é algo que não faz parte, né? Mas, enfim. O que ele falou, viu, Lê, no programa, não é que você vai queimar a gordura, você vai queimar a gordura quando você tem um depósito de gordura. Se você não tem um depósito de gordura, você vai potencializar a formação muscular. Como? Equilibrando o gasto energético. Então, você vai usar a gordura, a reserva que você tem, não seu músculo. É isso, entendeu? E o que acontece se você não suplementa é que você gasta teu músculo quando você precisa de energia, que é a catabolização. Então, eu não sou médica, eu não tenho, mas por toda a experiência é isso que vem acontecendo. Aí ele voltou. Voltei. Você ouviu a pergunta dela, Lu? Ela caiu na fase da perda de massa magra, eu acho. Ela falou que ela tem a preocupação de usar a fase 2, por exemplo, de queima, o burn, né? E perder peso. E aí a gente falou, eu e a Luma, que, na verdade, ela vai reorganizar o gasto energético dela, porque ela vai, se ela não tem gordura para ser queimada, ela não vai queimar o músculo dela, ou seja, ela vai potencializar ali é isso que a gente falou, que ela não vai perder músculo, ela vai potencializar a força que ela tem, não é isso? Exatamente. O HMB vai te dar energia, vai pegar teu músculo, reter nitrogênio, te dar energia, e o TCM, ele é um triglicerídeo, ele é um tipo de gordura boa, tá? Então, o que acontece? Se eu não tenho gordura para queimar, eu vou usar o próprio TCM para gerar energia para você, tá? Então, fica tranquilo que não vai ter quebra de gordura, ou de massa magra, aliás, na fase 2, não, tá? É o contrário, a gente vai gerar energia para você, certo? Perfeito, obrigada. Eu sei que são muitas perguntas, mas vamos só para as pessoas que estão com a mão levantada, essas 4, tá? E aí a gente vai encerrar para não ficar longa demais. Eu sei que vai surgir muitas perguntas durante a abordagem, a sondagem com os clientes, mas aí o que for necessário, coloca lá nos grupos de vendas, nos grupos que vocês estão junto conosco. Qualquer coisa eu direciono para o Lucas, ou quem estiver lá responde de acordo com as respostas que o Lucas deu aqui, tá? E a dica que eu dou é, assista essa live de novo,
assista, anota, assiste de novo, anota de novo, né? Então, faça o exercício antes de sair perguntando para o Lucas, para não entupir o WhatsApp dele, né? Isso é muito comum quando tem um lançamento. Olhe de novo para o que está sendo dito aqui, porque às vezes a resposta está aqui, e você não precisa ficar usando o tempo precioso de um profissional para fazer perguntas simples, tá? Então, vamos lá. Kellyzinha, manda aí. Bom dia, pessoal. Que aula, hein? Obrigada, doutor Lucas, aí pelo tempo maravilhoso. E eu quero saber se, além de então, você tem com relação à gestante. Tem alguns produtos que poderia utilizar? Quando lançou logo ali, eu estava super animada, já querendo consumir tudo, porque eu tenho um problema com o intestino preso, eu tenho um problema com qualidade de sono. E aí eu disse que sou gestante, né? E isso eu sou Jesus Cristo. Então, tem alguns produtos aí que a gente pode usar? Como é que o senhor diz aí? Tem que, claro, né? Vai ouvir sua médica, óbvio, mas aquela colocação que o senhor fez, a gente já ir para ela, dizendo, isso aqui pode ser bom para isso, aqui, o que você acha? Às vezes ajuda, né? Tá, vamos lá. Kelly, veja só, se o seu intestino é ruim, você tem grande chance de passar o intestino ruim também para o bebê, né? O intestino do bebê ele é formado dentro da barriga, o líquido amniótico que você come, o lixo que você come, vai para o líquido amniótico. Então, se você come comida lixo, o bebê vai comer comida lixo também, tá? Então, vamos lá, gente. Gestante. O plano alimentar de Eudésia é fantástico para gestante. Eu consigo suplementar muita coisa para ela. 2, o que é que eu não faria na gestante? O suplemento que tem a cúrcuma, tá? Eu não faria, mas sim o para controle do intestino perfeito, um mix de fibras, fantástico, tá? E assim, fantástico e indicado, né? O intestino gestante está organizado para desinflamá-lo, certo? TCM e HMB não tem nenhuma contraindicação para gestante, certo? Mas aí tem que avaliar cada caso. Então, basicamente, o que é que faria para gestante? O mix de fibras, certo? E a questão do BCA também não tem contraindicação. A fase 2, que vai dar um pouco mais de energia, Kelly, é que, às vezes, o aumento da energia pode acompanhar também um aumento maior do metabolismo, um pouco aumento maior da questão de uma frequência cardíaca, você vai estar mais energia, gera mais energia. Então, nessa fase da gestante, não é muito bem indicado, tá? Para a gente concluir gestante, o programa alimentar fantástico, certo? E a organização do intestino dela, certo? O que é que eu posso melhorar para a gestante? Reserve. Reserve, gente. Tá? Reserve para gestante maravilhoso. Tá? Então, assim, a regulação do intestino, ótimo, e a parte alimentar. E a prática de atividade física da fase 1, alongamento, caminhada, pilates, entendeu? Então, dá para introduzir também para a gestante isso, tá certo? As outras fases, que tem a maior gasto energético, aumento do metabolismo, e aí cada paciente tem um tipo de resposta, melhor não, tá? São só 6 meses, então dá uma paradazinha, ou são só 9 meses, dá uma paradazinha, passou isso ali, sim, pós-gestante é maravilha, tá? Mas gestante, NARA, tá? E organização do intestino, NARA tem polidrastose, que tem muita gente toma NARA para organizar o intestino, né? Todos os nossos NARA têm polidrastose, então organiza intestino, tá? Então, sim, a gestante pode fazer a parte de fibras, tá? Do mix de fibras. É o Slim, tá, Kelly? O Slim. Isso. É maravilhoso, é uma delícia. O sabor de morango, assim, é delicioso. Vamos lá. Grace. Bom dia. Eu só não vou abrir a câmera, porque agora eu vim amamentar aqui. O bebê acordou. E eu vou na mesma linha dela. Eu já não sou mais gestante, mas sou lactante, né? Então, eu amamento ainda. Eu vi vários produtos bem diferentes ali da composição da linha Zen, né? Que referente à cafeína, essas coisas assim, eu não vi. E eu queria saber se eu, vamos dizer, né? Eu tive uma alimentação muito boa, uma suplementação muito boa durante toda a minha gestação, mas eu estou numa fase bem estressante, né, da falta de sono, né, de não poder dormir direito. Eu estou bem atrapalhada com tudo, né? Isso
abalou bastante a minha alimentação, né? A minha ansiedade aumentou bastante, então eu estou com a alimentação bem estragada, vamos dizer assim, e eu gostaria de saber se esse programa eu posso usar mesmo, né? Começar a fazer esse programa para organizar a minha vida, né? E a alimentação, tudo, voltar a fazer exercício, se tem alguma contraindicação por causa da amamentação. Oi, Graça. Tem não, Graça, de forma alguma, tá? A questão do teu sono, para deixar tu mais calma, vai te ajudar muito, né? Fica muito agitada, fica muito cansada, a mente fica estressada, estamos com todo bebê, normal, é uma fase que precisa, mas vai te ajudar muito nisso, tá? Como na questão, o bebê mama muito, então a célula fica com menos energia, né? Consome muito proteína, consome muito aminoácido da gestante. Então, a fase 3, que é BCA, vai te ajudar muito na questão da fadiga, né? Na questão da perda de massa magra, vai tentar manter essa massa magra que o bebê está consumindo, tá? Então, não tem contraindicação não, tá bom? Muito bom, muito bom. Agora, para fechar, Nandinha, manda aí a sua pergunta. E aí vamos fechar, tá, gente? Olá, bom dia. Oi, Nanda. Oi, tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia a todos. Eu tive a honra de ser uma das escolhidas para fazer o programa agora durante a fase de teste. E confesso que estou muito impressionada também. Na fase de detox de 10 dias, quando eu uso o uniforme para trabalhar, eu percebi uma grande diferença já no funcionamento do intestino por conta das fibras e também na redução de medidas, não emagrecimento, mas redução de medidas, né? E agora comecei a fase de queima. Porém, um pouquinho antes de começar o programa, como o doutor estava falando, não pressione o seu cliente a fazer atividade física, cada um no seu ritmo. Eu sempre fiz atividade física, sinto muita falta, eu tive uma contratura muscular. E aí o que me limita até hoje demais, sinto muita dor, tomando muitos remédios, e tenho levado isso para a doutora que está nos acompanhando, né, a doutora Jorge. E eu estou retomando aos poucos, fazendo muito pouco exercício em vista do que eu já fazia, e ainda assim, mesmo com toda a medicação que eu faço, que eu estou consumindo, né, para o tratamento, o programa está sendo incrível para mim. Então, é o que o doutor falou, não se limitar, entender o seu cliente e saber que é possível, porque o meu resultado está sendo impressionante. Então, a sua orientação casou perfeitamente para o meu caso, não é nesse cliente, é para o meu caso mesmo, de saber que é possível. O programa é maravilhoso, saborosíssimo, e como a Ana disse também, a fartura de alimentos, as porções são muito fartas, então às vezes nem como tanto quanto o programa, as refeições sugerem, porque realmente a gente não passa fome. Isso é muito gratificante, né? É tranquilizador você poder fazer um programa como esse e também passar para o seu cliente que não é dieta, exatamente, é um estilo de vida. Muito bom, Nandinha, obrigada. Verdade. Para te ajudar na tua contratura, né? Por que está te ajudando o programa? Porque, inteligentemente, a Junese está trabalhando mitocôndria. Tá? A tua contratura muscular é a deficiência de mitocôndria na tua musculatura. Então, quando você faz esse físico, por eu não ter mitocôndria, vai sensibilizar uma via que causa dor. Então, qual é o foco do teu tratamento? Tá? É trabalhar o aumento de mitocôndria na tua contratura, no teu músculo que está causando dor. Enquanto ficar só tomando remédio para dor, não vai resolver. Você vai tomar remédio para dor. Então, por isso que o programa te ajudou nisso, porque ela trabalhou a mitocôndria desde a primeira, segunda, terceira fase. Tá? Então, usa o programa, tá? E você pode potencializar com esse intuito. Fala com o teu médico, conversa, então conversa comigo. É trabalhar a mitocôndria para a tua contratura. E aí, com o tempo, a gente vai diminuindo a tua dor e, sim, chegando até conseguir resolver. Maravilha, muito obrigada. Então, o VidaCell acho que pode ajudar também nisso, né? Oi? Então, o VidaCell, eu voltar a suplementar o VidaCell pode ajudar demais nisso, né? Muito, muito, muito.
Ai, incrível. Maravilha. Obrigada, um abraço. Beijão para a Anne aí. Muito bom, viu, turma? Parabéns a todos que estiveram aqui conectados nesse domingão. Essa live está gravada. Vamos pegar o produto para tirar foto? Cadê? Abrir a câmera. O meu ainda não tem rótulo. O meu também não tem. Então, eu vou de Nara aqui para a gente poder... Atenção. Atenção, foto 1. Aí, foto 2. Foto 3. E foto 4. Pronto. Hoje nós tivemos a lotação máxima da nossa sala, 100 pessoas, né? Ficou entrando e saindo. Naturalmente, um assunto assim, incrível. Final de semana que vem, nós vamos ter, né, todas essas informações e muito mais na nossa Expo aqui em São Paulo. Então, apesar de vocês já terem em primeira mão, porque o nosso produto já está no ar, o nosso produto já está na loja, né? Como o Lucas falou, se você não for comprar para revender, compre para você ser o produto do produto, para você entender como funciona. Por isso, a Dionesco criou 2 combos, o combo degustação, que é um protocolo inteiro para você, ou 4 protocolos para você usar um e vender 3 protocolos, tá? Então, a ideia é que você potencialize. Qual é a nossa função, gente? Criar o mercado consumidor da marca. É isso que nós fazemos a partir da nossa experimentação, a partir da nossa experiência. A gente compartilha aquilo que a gente usa e aquilo que a gente percebe de benefícios na nossa vida e na vida das pessoas próximas a nós, tá? Desejo a todos aí um final de semana incrível, uma semana muito concentrada. Cheguem, venham para São Paulo com muita paz. Está frio, tá? E vai estar frio. Vai fazer 17 graus, então não é para trazer uma blusinha, não, traga um casaco mesmo, porque principalmente quem está aí em cima, no Nordeste, vai sentir mais frio do que imagina, né? E, Lucas, gratidão por tanta clareza, né? Por nos trazer e compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui na nossa equipe e ter essa contribuição aqui conosco no nosso Arte das Vendas. Viu? Maravilha. Fico muito feliz de ter contribuído, tá? Todo mundo tem meu contato. Sou super aberto, gente. Sou super tranquilo. Não tenho nenhum problema com isso. Podem falar, Instagram, manda direct. À medida que eu for conseguindo essa maneira, a gente vai conseguindo ajudar, tá? Dica que eu dou: compra um para a família, um combo para a família, dá um presente para cada um. Isso eu não estou falando de peso, estou falando de saúde. Estou falando de 5 anos na frente, isso pode melhorar a vida de pai, mãe, filho para vocês. E compra outro para revender. Acho que esse é o game que a gente vai fazer. Tá? Então, gratidão, um abraço para todo mundo e contem comigo sempre que precisar, gente. Beijão, turma. Bom final de semana, bom domingo. Fiquem com Deus aí. Aproveitem muito esse finalzinho de domingo, porque essa semana vai ser daquelas, hein? Simbora. Beijão.